Fala, família do autoconhecimento, tudo bem? Eduardo Almeida com vocês, de volta no canal Mundo do Autoconhecimento. Vamos hoje entender a questão da autonomia, o quanto você já desenvolveu sua autonomia visitando o psicólogo suíço Jean Piaget. Queridos, começa então sempre dando o teu like, lembrando que isso não é apenas uma questão de você curtir ou não o vídeo, atrair pessoas para dentro dessa causa. Esse é um canal que ele está muito orientado para transformar o nível de consciência do nosso mundo, e você pode ser um agente dessa transformação simplesmente fazendo um like, compartilhando, deixando seu comentário aqui embaixo. Se engaje na transformação do mundo à sua volta, você pode e faz a diferença. O tema de hoje fala um pouquinho sobre a nossa evolução enquanto seres sociais. Um dos caras mais brilhantes que estudou esse assunto foi o psicólogo Jean Piaget, pai do construtivismo, uma escola de educação que é questionada por alguns, é adorada por outros. Eu particularmente gosto muito da visão construtivista, a partir da ideia de que nós temos que ser construtores do nosso saber, não apenas fazer aquisição de conhecimento. O conhecimento por si só ele não transforma a vida, o que transforma a vida é sabedoria, é o que eu faço com o meu conhecimento, e construir o conhecimento é questionar como eu aprendo. Agora o Piaget ele tem uma coisa maravilhosa, que ele estudou muito sobre as crianças, como as crianças se desenvolvem até a fase adulta, deixando isso tudo muito claro. Talvez o grande mérito dele tenha sido colocar isso de forma muito bem documentada, entendendo o que acontece com a criança em suas diferentes fases. E o Piaget ele começa a estudar uma questão muito interessante, que é como a gente cresce para ter autonomia na fase adulta. E, infelizmente, Jung já falava isso, nem todo mundo na fase adulta vai ter autonomia, nem todo mundo na fase adulta vai reconhecer quem se é. A Viviane Kenny, a nossa principal psicóloga aqui, uma pessoa maravilhosa, que junto com a Pri também trabalha com a gente no desenvolvimento do REC, ela traz uma coisa que eu gosto muito, que é entender a diferença de autonomia e independência. Na verdade, nós não somos independentes, nós somos interdependentes. Nós somos interdependentes de todas as pessoas que estão à nossa volta, das relações que temos. É muita infantilidade você achar que você é independente, que você consegue fazer as coisas sozinhos. Tudo é uma sequência de relações interconectadas, e nós somos interdependentes das pessoas que estão conosco. Mas nós temos que ter autonomia. E autonomia é a capacidade de fazer as coisas com percepção do próprio valor, do que se quer, de quem se é e do propósito que estamos servindo. O Piaget, então, ele começou a estudar as crianças e viu que na primeira fase, lá na fase inicial, o bebê, eu percebo também que isso, na verdade, na sociedade vai até em torno dos 9 anos, por mais que seja um pouco diferente da teoria piagetiana. A criança até os 9 anos ela tem um nível do que se chama de anomia. O que é anomia? Anomia é uma fase no qual a criança ainda não conheceu normas, né? Ela não conheceu as normas da sociedade. Ou Freud diria que a criança é egoísta, ela é totalmente narcísica, ela é voltada para a satisfação das suas próprias necessidades fisiológicas e psicológicas. Então ela, na verdade, é uma máquina de comer, cagar e demandar, né? Quando é o bebê. E não é exatamente assim, mas tem uma parte muito verdadeira. A criança é muito orientada para as próprias necessidades fisiológicas, porque ela está numa fase em que ela é muito frágil, ela precisa sobreviver, então tudo ela demanda como recurso. Agora, a criança nos primeiros anos de vida, ela não tem ainda, ela não foi formada dentro de uma regra, de uma norma social. Então a criança ela não tem muito claro o que é certo ou errado, ela vai fazer aquilo de forma instintiva, muitas vezes testando limites. A minha irmã, com 3 anos de idade, aprendeu a manipular meu pai. Fazendo o quê? Quando minha mãe brigava com ela, 3 anos de idade, ela corria com meu pai chorando, meu pai brigava com a minha mãe, e aí deu caca, né? Porque ela aprendeu claramente a manipular o que estava acontecendo. Claro, ela não tem responsabilidade sobre isso, isso é uma coisa instintiva que a criança faz. Mas as crianças aprendem sim muito facilmente, muito rapidamente como manipular seus pais. E se ela não tiver um ambiente onde ela tenha regras muito claras, e regras claras não são necessariamente regras duras, tá, gente? Não é castigo, punição, mas é limite. É entender que isso você pode, isso você não pode. Isso não é natural para ela não tem isso estabelecido, são regras da sociedade. Então, nessa primeira fase da anomia, quanto mais claro forem as regras, os papéis bem divididos, quanto mais claro for a segurança psicológica que a criança tenha, porque as regras, ao contrário do que você pensa, dão à criança segurança psicológica, tornam ela entendendo o que é o limite, o que ela pode e o que ela não pode. E ela vai fazer isso por meio de tentativa e erro. Ela vai identificar, ela vai ter comportamentos, identificar o que esse comportamento trouxe de resultado. A criança é treinada assim como aconteceu com Skinner e Pavlov, que lamentavelmente é triste dizer, é duro dizer isso, que nós somos treinados por meio de questões de recompensas, mas Skinner e Pavlov mostraram
mostraram isso claramente, que por meio das recompensas nós treinamos comportamentos. Cada vez que eu faço um comportamento e ele trouxe uma recompensa positiva, eu vou reforçar que aquilo dá certo. Então, quando a criança começa a perceber que existem brechas para manipulação, ela vai desenvolver comportamentos manipuladores. E aqui nessa primeira fase é muito importante aos pais trazerem então para a criança um ambiente de segurança, regras claras. Pode, não pode, a consequência é essa. Se você fizer isso, vai ter uma consequência. O tipo de castigo é que aí vai variar muito segundo a sociedade. Algumas sociedades vão ser mais físicas no castigo, outras vão ser mais restritivas de limites que não sejam tão coercivos. Mas, gente, a gente tem que entender o seguinte, criança não é feita de porcelana como a sociedade moderna quer fazer. Ah, tudo vai magoar, tudo vai criar na criança trauma. As crianças têm um poder muito grande, Carl Roger já mostrava isso, de se reorganizar psicologicamente. Elas têm a capacidade de se organizar. O que não pode trabalhar é com a ambivalência. A ambivalência, que são as falta de clareza de princípios numa casa, é sim que causa grandes problemas psicológicos, grandes transtornos. Ela chegou na segunda fase, que é a heteronomia. O que é a heteronomia? Heteronomia é a fase da adolescência, ali que a criança começa a entender o que é diferente, diferente, né? Então, a gente começa a perceber que ela tem um conceito que ela vai buscar aquilo que que nos une, que é igual, que é diferente entre ela e você, que é diferente entre a maneira dela ser e dos pais. Ela vai começar a buscar o próprio espaço, ela vai começar a construir a própria identidade, e para isso ela vai questionar o poder vigente, ela vai questionar aquela regra que os pais dizem não pode, não é, e ela vai começar a dizer por que não é. Então, quando a criança entra na fase pré-adolescente e adolescente, ela começa a desenvolver esse questionamento da realidade, porque ela está construindo a própria identidade, e isso é muito importante para ela. É importante ela ter uma abertura para o diálogo e para o questionamento. Todo adolescente vai ser revoltado e faz parte da construção dele. Um adolescente que não for revoltado, que não questionar, ele vai se tornar um adulto muito morno, um adulto que não sabe quem é, porque ele acabou se tornando moldado às necessidades daquilo que a coletividade jogou sobre ele. Então não é ruim um adolescente ser revoltado, ser questionador, porque faz parte dessa premissa do crescimento dele. A questão é que aí os pais, os líderes, eles têm que mostrar para essa criança que existe sim uma capacidade de debate, você pode debater comigo, mas espera aí, você não tem autonomia para poder mandar em si mesmo. Aí tem uma frase muito interessante que diz assim, você pode ter o direito desde que você consiga pagar o preço do para. Ou seja, quero fazer sexo com 14, 15 anos de idade. Posso? Ok. Se você ficar grávida, se você engravidar uma menina, você vai ter como marcar com isso? Então essa liberdade que se pede, que o adolescente pede, essa liberdade inconsequente, não é liberdade, é libertinagem. Porque ele pede uma liberdade sem consequências. E toda liberdade que não tem consequências não é liberdade, é libertinagem. Então a gente começa a dar liberdade para o jovem segundo a sua capacidade de assumir responsabilidades. Você pode fazer, quer sair à noite, quer encher a cara? Peraí. É bem assim? Está liberado porque eu quero deixar de ser livre? Não. Você tem que colocar os limites saudáveis naquilo que ele estabelece como o que é bom para ele e a consequência da autorresponsabilidade. Então, na fase da heteronomia, é muito importante trabalhar com o jovem, sim, a liberdade de debate, começar a sair daquela rigidez do controle. Aí os pais, às vezes, pecam por excesso de controle, às vezes pecam por nenhum controle. Mas começar a dialogar, a debater. Porém, entenda, você é o líder, você é a líder da sua casa e cabe a vocês escolherem. Aqui tem um erro muito clássico, que é aquela história de posso sair e fazer tal coisa? Vai falar com o teu pai, vai falar com a tua mãe. E aí quando a criança, o adolescente vai falar com o pai diz não e a mãe diz, mas deixa ela sair. E aí o que está acontecendo? Está destruindo a cadeia de comando. Então aqui tem um princípio. Você quer fazer esse jogo do tira bom, tira mal? Tudo bem. Mas se o pai é a lei, valoriza a lei. Se a mãe é o amor, valoriza o amor. Tudo bem fazer esse jogo do tira bom, tira mal, pode funcionar. Agora, não pode desqualificar aquilo que a lei foi falada, porque senão você destrói a cadeia de comando, e é a coisa mais comum nas famílias isso. A mãe ou o pai não quer fazer o papel do tira mal, joga para o outro fazer, mas quando o outro faz, desqualifica ele. Muita atenção aqui. É aqui que você destrói a sua família, destrói a sua liderança. Chegamos então na fase adulta, onde a pessoa tem autonomia, né, que o Piaget coloca, no qual ela se torna autônoma, ela tem que entender e tem que ter parâmetros na vida suficiente para tomar as próprias escolhas. Papai e mamãe não vão estar juntos. E aqui começa outro erro. Por que as sogras são classicamente tão odiadas? Não é o caso na minha família, eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe, minha esposa também, né? E eu com a minha sogra, com a mãe dela. É muito bom. Mas acontece o seguinte, existe o limite. Por quê?
Porque agora que eu sou um líder na minha casa e a André é uma líder na nossa casa, o que acontece? A minha mãe e a mãe dela não podem chegar na minha casa para dizer o que eu tenho que fazer, porque elas estariam fazendo microgerenciamento, elas estariam sendo líderes, querendo dizer o que eu tenho que fazer na minha casa. Agora eu tenho que ser autossuficiente para tomar decisões. Então a minha mãe, o pai dela, a mãe dela, podem ser conselheiros orientadores. E como é que você se torna conselheiro dos seus filhos nessa fase? Fazendo perguntas. Muitos pais chegam, você tem que agir assim, você tem que fazer assado. Fico metendo a colher na vida do filho na fase adulta. E isso torna eles crianças, torna eles dependentes. Então, nessa terceira fase, a melhor forma de você trabalhar como líder na sua família é perguntando, e aí, como é que você está lidando com isso? O que você entende? Qual é a tua melhor percepção? Como você poderia ter agido aqui? O que você acha que é melhor? Tendo a capacidade de não dizer e não criticar. Eu canso de ver mães e pais dizendo, por que minha filha está errada? Por que ela já... Dizendo o tempo todo como é que ela tem ou não que agir, destruindo a autonomia do filho, destruindo a autoestima, em vez de simplesmente valorizar, dizer, pô, eu eduquei minha filha, não eduquei? Ela sabe. Eu confio nela, eu confio na capacidade. Então eu vou dar para ela orientações, mas não vou dizer que ela não é, não pode, não faz, não consegue. Ao contrário, eu vou acreditar no melhor dessa pessoa. E aí, fazendo perguntas, em vez de afirmações peremptóricas, afirmações destrutivas e de grande potencialidade, vou te dizer o que você tem que fazer, e principalmente sabendo ouvir. E quando chegar a hora de aconselhar, dizer, filha, então, ouvindo do que você falou, posso te dar um ponto de vista? A minha percepção, que é aquilo que eu percebo, é essa. Como é que você lida com isso? Não estou dizendo que você tem que agir assim, é tua vida, não é minha. Mas o que eu estou percebendo, olhando de fora, com uma análise um pouco mais distanciada, menos emocional, talvez que eu estou percebendo isso. E aí? O que você vai fazer com isso? Você percebe? Então os pais podem ser grandes conselheiros na fase da autonomia, mas não podem mais dizer como é que os filhos têm que agir. Eles devem sim orientar, aconselhar e acolher, mas tem que deixar de ser a pessoa que diz como é que o outro vai ou deve agir. Se você gostou desse vídeo, então pare para pensar. Será que você está sendo o líder certo na hora certa da sua vida dos seus filhos? Se sim, muito bom. Se não, repense e venha para o REC. Venha ser um reeducador, venha fazer sua formação para que você tenha recursos para ser um líder melhor, para ser um pai, um marido, um filho melhor. É muito bom poder transformar a humanidade dando recursos, porque nós não tivemos esse recurso. Você é apenas aquilo que você tem recursos hoje para ser. Se está faltando recurso, venha desenvolver que vai ser um prazer estar com você. Deixa teu comentário, divulgue esse vídeo para as pessoas que precisam ouvir, para papai, para mamãe, para filhos, e vamos juntos construir um mundo melhor por meio de pessoas melhores.